E como é que você entrou nesse mundo aí, cara? Pra você ter tudo isso de bagagem, toda essa experiência aí. De gastronomia foi legal porque eu não era a primeira ideia. Eu acho que a grande maioria na minha época não é ter a primeira ideia, trabalhar com gastronomia. Eu saí do quinto período de medicina veterinária para fazer gastronomia na faculdade do bairro do lado. Porque era novidade, porque eu tava meio desiludido com a veterinária, eu queria saber como é que era esse mundo de cozinhar, achava que cozinhava bem, descobri no primeiro período que eu não cozinhava nada, nada, eu era muito ruim de cozinha. E que foi bem legal, que eu não tinha visto nenhum, então fui aprendendo com o tempo como se trabalhar em cozinha. A minha época, e eu estou falando há quase 19 anos atrás, a grande maioria era militar, que queria fazer a parte do rancho melhor, ou donas de casa queriam melhorar em técnica, e eu lá perdido. O que foi muito bom, porque eu tive acesso de colegas de turma de dois mundos completamente diferentes, e eu fui criando ali minha personalidade. E por ter sido essas primeiras turmas de gastronomia no Brasil, eu pude ver essa mudança de comportamento no mundo de gastronomia. Eu Que ano foi saí, isso? Desculpa. foram há 18 anos atrás, quase 19, vamos fazer a conta. Ah, faz tempo, vai. Isso você Isso tava acusa a no idade. Em 2006, 2007, por aí. 2000, acho que 2007, é isso aí, 2006, 2007. Isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A faculdade era Uniswan, eu fazia na Castelo Branco, a veterinária, e no bairro do lado era a Uniswan, era a segunda turma de gastronomia do Rio de Janeiro. A primeira foi Estácio, a segunda Uniswan. E aí eu fui lá me aventurar. Caraca. E depois que se formou, o que que você foi inventar, cara? Então, no primeiro período de gastronomia, eu já consegui um estágio remunerado na Galeria Gourmet, que era da empresa Porcão. E, cara, era bacana porque era o salário que me pagavam na Galeria Gourmet, era o que pagava a faculdade. Uhum. Então, por aqui eu vou ficar, primeiro período já tendo oportunidade de trabalho e ganhando, vambora, vamos continuar assim. Então, eu fui desde o lavador de louça vestindo o saco de lixo pra não molhar a doma, até. Aí foi, cara, sério, bacana esse uniforme, muito legal. É, Tem até hoje, né? eu guardo com carinho. É. Eu guardei um, tu acredita que eu guardei um? Não da Galeria Gourmet, mas foi do seguinte. Eu ganhei um saco de lixo como uniforme. Eu falei, poxa, já é o quarto ou quinto que eu ganho, né? Então vou guardar um pra mim. Vai Não, que tem, no próximo eu falo, já tenho o meu, vai. não, e tem até hoje, no sentido que eu fui visitar um cliente ali de sushi, Aham. e os caras, pra limpar camarão, eles fazem esse uniforme ainda. É pra não sujar nem manchar a doma, né? A doma tem que manter impecável. Fede pra caramba o bagulho também. E fede, né? Lá, o saco de lixo Camarão, não né? desapega, você tira e joga fora, tá tudo É. tranquilo. Então eu fui desde do lavador de louça até o responsável pelas saladas. No meu intervalo de almoço, eu aprendi a parte de cozinha asiática, ou aprendia a fazer um outro prato que tinha lá, ou ia pra parte de massa, ia pra parte de pizza. Então, meu horário de almoço era sempre visitando algum setor para aprender e depois pedir para fazer parte desse setor. Então, pelo fato de ter sido desde o meu início, não ter criado vícios, eu consegui aprender Hum. vários setores, porque eu não sabia nem para onde eu queria ir, né? Era muito novo no ramo de gastronomia. Então, me deu a oportunidade de aprender muitos ramos diferentes. Uhum. Até na parte de gerenciamento, poder fechar, fazer compra, verificar a chegada de produto, até isso eu pude participar. Uhum. E aí foram alguns tempos ali na Galeria Gourmet e no Porcão, e depois eu fui migrando para outros restaurantes, mas sempre buscando setores diferentes como aprendizado. Como eu ainda estava na faculdade, eu me dei a liberdade de escolher locais que me dessem experiências diferentes. Então Uhum. passei 6 meses num boteco lá em Copacabana. Aí depois mais 6 meses num restaurante vegetariano lá na Barra da Tijuca. Aí depois mais alguns meses num restaurante de grill em, sei lá, no Leblon. E então fui me dando liberdade de conhecer setores diferentes até para descobrir o que eu realmente gostava. Caramba. Então você tem uma bagagem de cada setor ali, um pouquinho de cada Um ali. pouquinho de cada eu tenho. Legal. Eu só descobri que eu não tenho tanta habilidade na parte de confeitaria, eu não tenho capricho de dar 2 voltinhas e meia pra fazer um suspiro, isso eu descobri que eu não tenho. Mas você chegou a trabalhar com isso também? Cheguei a tentar, Fazer eu um juro que eu estágio ali. tentei. Com sucesso? Acho que não, mas eu tentei. Tecnicamente a gente sabe proporção de suspiro, proporção do merengue, que é pra fazer o suspiro, temperaturas de açúcar, isso eu sei, mas o capricho, a delicadeza que o confeiteiro tem, isso eu não consigo. Entendi. E hoje você atua como chefe consultor na Gold Food Service, é isso? Isso, eu sou chefe consultor da Gold. A gente atua fazendo consultoria para os nossos clientes, testando produtos, fazendo cursos e workshops, sempre na parte do food, mas em breve vamos abranger para mais pessoas. Não, legal, legal. Na verdade, acho que até. Como é que você veio parar em Curitiba, cara?
Ótima Com pergunta. esse emprego ou... Não. Eu tava morando fora, eu morei 1 ano na Holanda e 7 anos em Portugal. Não, 6 anos em Portugal. Aí, ó, jogador europeu, é caro. É caro. É caro. Cara, se eu te contar que eu joguei na 3ª divisão da Holanda, tu acredita? Não, 2 não jogos. acredito. 2 jogos. Eu era muito E ruim. nunca apareceu no futebol nosso lá? Nunca. É nunca. isso? Pô, 3ª divisão do campeonato holandês. Não, aí acabou na época. Eu falei que eu aposentei porque tava na época de nevasca. Então aí, putz, não podia. Os campos lá eram todos abertos, não eram climatizados e tal. Aí eu resolvi me aposentar. Você tá zoando, né? Não tô zoando, eu joguei 2 jogos, cara. 2 jogos na 3ª divisão. E foi num jantar. Olha como é que a gente mudou de assunto. A gente fazia uma coisa chamada With Locals, que era as pessoas lá. É como se fosse um Airbnb, só que de almoço e jantar. Então a gente fazia esse With Locals e um grupo de empresários foi jantar com a gente. Então serviu o jantar e um falou assim: Tu é brasileiro? Eu falei: Sou. Ele: Eu também. Olha, que bacana. Tu quer jogar futebol com a gente? Então, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Não é porque eu sou brasileiro que eu jogo bem futebol. Ele: Não, cara, só porque você é brasileiro, tu já joga melhor que a metade dessa mesa. É tudo holandês, o pessoal é rígido, né? Não consegue se movimentar muito. Aí eu fui tonto e acreditei, cara. Ele: Olha, daqui a 15 dias tem um jogo e tal, vai lá treinar um dia com a gente. Eu: Pô, vou, beleza. E nem rolou o treino, foi adiado direto pro jogo. Ele: Passa na Decathlon, compra uma chuteira. E eu fui, comprei uma chuteira na Decathlon. E a gente jogou o primeiro jogo, ganhou de 2-0, não marquei nenhum gol. É muito bom que o cara que saiu, olha como a gente é profissional, hein? O cara que saiu pra eu substituir ele sentou no banco de reserva e acendeu um cigarro. É profissionalismo. E o segundo jogo a gente ganhou de 1-0. Também não marquei o gol, mas pelo menos eu joguei o segundo tempo inteiro. E aí começou a época de neve, eu parei. E depois eu fui pra Portugal, não foi pra jogar, infelizmente. Eu acho que nem o Porto nem o Benfica quiseram meu passe, era muito caro, né? Fui para cozinhar, voltei a vestir o saco de lixo. Assim que eu cheguei em Portugal, no dia seguinte, tava vestindo o saco de lixo lavando louça. Sério, cara. E a mão descascando do químico, que era diferente. Eles não Frio usavam. também resseca a mão, né? Ou Não, mas não era por causa do frio. O frio, logicamente, ajuda, mas não saber comprar para um restaurante me fez sair sangue da mão. O cara, pelo líquido da máquina ser mais barato, ele usava o líquido da máquina como detergente de mão. Então, como eu dava o primeiro trabalho era na mão para depois jogar pra máquina, o primeiro dia a mão começou a ressecar, eu falei: pô, tô desacostumado, né? Sangue de princesa, pô, vamos, passa o hidratante aqui e toca pro jogo de novo. Aí, o segundo dia, a mão começou a ficar toda rachada. Eu falei: eu vou me acostumar. Hidratante na mão, de novo. Terceiro dia eu abri a mão, começou a criar fenda, de arder. Aí eu falei pro chefe assim: pô, chefe, não dá, cara, tá abrindo minha mão. Me dá uma luva. Não tinha luva. Pô, me dá uma luva, aquela de plástico, né? Borracha lá, amarela, pra eu conseguir trabalhar. Eu me boto pra varrer chão, mas, cara, tá ardendo muito a mão. Ele falou assim: eu te contratei pra lavar a louça. Se não aguenta lavar a louça, pode ir embora. Caramba. E aí eu tirei o meu saquinho de lixo, botei no cantinho e fui embora. Só porque ele não sabia comprar. E aí eu fui trabalhando em outros lugares também em Portugal, consegui chefiar um restaurante, que é a Casa Guedes. Existe até hoje, né? Vendendo um só produto, conseguiu expandir. Até a época que eu fiquei, a gente já tinha 3 lojas, vendendo o sucesso era um produto só, a gente conseguiu abrir 3 lojas. E aí depois eu recebi, tava já com a experiência, já tava com bagagem, começou a cair aquela motivação. Eu recebi a proposta de voltar da aula. Fiz a entrevista, ele falou assim: tem que fazer em português e espanhol. Pô, vou pra Portugal ou vou pra Espanha? Eu acho que é o momento de eu ir pro Real, né? Já que é pra falar de futebol, é o momento de eu ir pro Real. Cristiano Ronaldo tá saindo, precisa de alguém pra substituir, né? E ele falou: ótimo, você passou na entrevista, você pode escolher 5 cidades, tá? Rosário, Buenos Aires, Ponta Grossa, Maringá ou Curitiba. Cara, eu nunca fui pra nenhuma dessas cidades. E aí veio uma luz, eu falei: Curitiba. Ele: por quê? Das 5, escolhi Curitiba. Ele: tá, mas Curitiba começam as aulas daqui a 15 dias. Eu: tá bom, me dá 7 que eu chego aí. No mesmo dia, comprei a passagem, organizei a vida e vim pra cá. E aí eu comecei a dar aula no IGA, fiquei dando aula no IGA, falei com a ONG que eu fui professor quando eu era do Rio ainda, virei coordenador da Gastromotiva, que é uma ONG também relacionada com gastronomia social. Dali eu recebi a proposta de coordenar a Chef Gourmet, e na Chef Gourmet eu me tornei cliente da Gold. E aí eu conheci a Gold. E aí me apaixonei completamente pela Gold, ao ponto de falar: pô, não tem uma vaga de emprego aí pra mim, não? E é o famoso: entrega currículo aí, a gente conversa. E a gente começou a conversar, até o momento que eu cheguei a estar presente na Gold, de forma Boa. efetiva.